Irmãos, bom dia, graça e paz. A gente está dando início à nossa EBD. Vamos estar orando para a gente começar. A gente vai estudar a lição 13, a última lição dessa revista, Corpo, Alma e Espírito. E a gente vai estar aprendendo um pouco mais do que Deus tem para a nossa vida. E o título da lição é Para que vivemos? É uma pergunta, né? É uma indagação que, se você ainda não fez, você vai fazer, mas provavelmente você já fez. E a gente vai estar orando para pedir a Deus misericórdia sobre a nossa vida, para que a gente possa ter a mente aberta, o coração pronto para poder aprender um pouco mais. Amém? Feche seus olhos aí. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na tua casa para poder aprender um pouco mais da tua palavra. Esses irmãos, Senhor, que estão conectados conosco em suas casas, que a tua boa mão, que a tua graça, que o teu favor esteja sobre a vida deles neste momento. Pai, que em nome de Jesus possamos ter o coração ensinável, possamos ter a mente aberta para aprender aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Nos mostre, Senhor, o propósito, nos mostre, Senhor, para que vivemos, por que vivemos, Pai. Porque o Senhor tem um propósito para cada um de nós, que possamos aprender nesta manhã. Abençoe a vida dos nossos pastores, abençoe, Pai, a vida dos nossos líderes, que a tua graça esteja sobre a vida deles. Abençoe, Senhor, a vida do Rogério, abençoe a vida dos Janjão da área que estarão aqui, Pai, em nome de Jesus, que a tua graça e o teu favor também esteja sobre a vida deles e cada irmão que está conectado, aqueles que estão para entrar, que em nome de Jesus possam ser abençoados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, o título é esse, Para que vivemos? Lição 13. O texto bíblico básico está em Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao versículo 33. Vamos estar lendo aqui para a gente poder entender um pouco mais. Por isso, vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vosso vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Texto bem conhecido. Textual. Dê Rogério aí para a gente, por favor. Vamos lá. 2 Coríntios 5,15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém. Então, irmão, nós temos 3 objetivos básicos, que é entender o que Deus preparou um plano para cada um de nós. Cada um de nós tem um propósito, cada um de nós tem algo que Deus determinou para nós. Vamos lá, submeter seus pensamentos, emoções, desejos, voluntariamente à vontade do Senhor. Porque muitas vezes a gente quer que a nossa vontade prevaleça. Mas a gente vai precisar aprender, e a cada dia nós temos aprendido, que nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Todas as nossas emoções,
tudo que temos, tudo que somos, tem que estar debaixo da vontade do Senhor. E terceiro, cumprir com alegria a sua missão, testemunhando para que todas as pessoas, em todo o tempo, em todos os lugares, o que Deus tem realizado na nossa vida. E isso é interessante, irmãos, porque como nós temos um propósito, nós temos uma missão. Só que essa missão ela precisa ser cumprida de forma alegre. Não pode ser com pesar, não pode ser sem vontade, não pode ser sem amor. Porque o texto vai dizer, a Bíblia vai nos dizer que Deus ele vai amar quem dá com alegria. E quem dá em todos os aspectos. Então, nós precisamos sim buscar a Deus, a sua justiça em primeiro plano, mas com alegria, sabendo que estamos debaixo de um propósito, estamos debaixo de uma missão, estamos debaixo de um desígnio de Deus. E isso precisa ser feito com alegria. Então, quando as coisas começarem a pesar, quando as coisas começarem a tirar a nossa motivação, nós precisamos rever os nossos conceitos, rever o que temos buscado, o que temos feito, se temos buscado realmente ao Senhor, se temos realmente entregue ao Senhor, ou o que está fazendo com que essa alegria esteja se esvaindo. Porque essa alegria ela precisa permanecer, irmãos. Essa alegria precisa ser cada dia constante, porque é através dessa alegria que nós seremos motivados. Porque se você não tiver motivação, irmão, você não faz nada na sua vida. E pior ainda, as coisas de Deus, porque a gente sabe que para fazer as coisas de Deus, a gente precisa sim ter muita motivação, porque o inimigo a todo momento vai tentar nos puxar. As situações do dia a dia, as adversidades, vão tentar nos arrancar daquilo que estamos fazendo para Deus. Então, se a gente não tiver motivação, se a gente não tiver alegria de fazer, não vai rolar. Entendeu, irmãos? Então, vamos lá para a gente poder estar entendendo um pouco do que Deus quer falar conosco nesta manhã. Palavra introdutória. Vem, irmão. O que fiz com minha vida até agora? Minha vida está fazendo a diferença na vida de alguém? Nesta lição, com o auxílio imprescindível das Escrituras, descobriremos o verdadeiro propósito da nossa existência. Quer falar? Não, você falando, complementando só um pouquinho que você falou, que no versículo 33 tem a chave, né? A chave da alegria. Né? Se a gente buscar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Não é uma coisa simples. É uma chave que, se a gente estivesse vivendo literalmente nos dias de hoje, ou na nossa posteridade sempre, a gente não vai passar necessidade, a gente vai passar com alegria. Né? Como o Jordão falou, a gente tem que ter alegria em todas as coisas. É buscando o reino de Deus e a justiça de Deus, pregando o evangelho, que a gente vai conseguir alegria, não tem alegria maior. Né? Eu costumo dizer que se a gente, quando ganha uma pessoa para Jesus, há uma festa no céu, né? Você imagina como que Deus fica alegre, né? Como que Deus fica contente quando a gente expande o reino dele, né? Quando que a gente leva a mensagem da cruz, quando a gente leva a mensagem do arrependimento para outras pessoas. Então, se há uma festa no céu, como a Bíblia provavelmente diz, você imagina a satisfação pessoal que nós vamos ter em saber que nós estamos levando a alegria até no céu. Né? Então, como o Jordão falou, não pode ser pesado, não pode ser uma coisa, né, mal feita, não tem que ser com excelência. Né? A gente vê os apóstolos na Bíblia, no Novo Testamento, indo para várias regiões do mundo, pregando o evangelho, passando fome, passando frio. Paulo mesmo cansava de falar que passou naufrágio, passou por chicote, por humilhações, mas ele sente a alegria de pregar a palavra de Deus. Né? E hoje nós temos essa facilidade, né, de buscar o reino de Deus, né, em nossa casa, né, na igreja, onde quer que estejamos, nós temos automaticamente a possibilidade de se ligar com Deus, e muitas das vezes a gente não faz. Né? Então a gente tem que fazer sim, com alegria, com amor, né, como o Jordão falou aqui, né, porque Jesus morreu por todos, né, como está o texto fala, todo mundo, ele morreu por todo mundo, mas somente aqueles que aceitarem a ele que vão receber a vida eterna. Né? O dom gratuito é para todo mundo, mas infelizmente nem todo mundo vai querer. Então cabe a nós a gente levar essa justiça de Deus, né? Levar essa palavra, levar esse conforto e com alegria. Né? Como a gente vê, a gente pega o testemunho nosso mesmo, a gente está vivendo uma pandemia lá fora terrível, mas você está tranquilo, tipo assim, a gente está vivendo em fé, a gente está exercitando a nossa fé hoje, literalmente exercitando a nossa fé. A gente está crendo que as coisas, por mais que lá fora possa piorar ou possa melhorar, a gente não sabe como é que vai ser, mas a nossa fé está em Cristo. A gente não é cidadão dessa terra, é cidadão do céu. Então a gente tem que ter essa certeza nos nossos corações, né? De levar sempre com alegria, com amor, porque o que nos está reservado é muito, infinitamente, muito maior do que a gente vive aqui hoje. Amém. E é interessante, irmãos, é que Jesus não veio apenas
trazer uma palavra, ou trazer apenas cura, ou trazer apenas restauração das pessoas. Jesus veio implantar um reino. João Batista, antes de Jesus, ele vai falar, o reino de Deus está próximo. E quando Jesus vem, ele vem sim, estabelecer esse reino sobre essa terra. Ele vem trazer o reino dele sobre a terra, sobre nós. Por isso que quando a gente vai orar, a oração do Pai Nosso, ela é bem específica, né? Pai Nosso que está no céu, que possa o teu reino vir, que a tua vontade venha até nós. Então ele chama o reino, entendeu? A gente precisa determinar isso e saber que a gente não está mais em qualquer lugar. A gente não está mais estabelecido em qualquer coisa. Esse propósito que foi estabelecido por Deus para a nossa vida, ele vai acontecer dentro de outro cenário agora, dentro de um reino que Deus estabeleceu para nós. Nós não estamos mais em qualquer lugar. Nós estamos, sim, debaixo da cobertura do reino de Deus. Nós estamos no reino de Deus. Isso precisa ficar bem claro, porque o texto que nós lemos, o texto básico, e esse versículo 33, ele é uma chave poderosa, porque vai dizer que se você buscar o reino em primeiro lugar e a sua justiça, aí vai dizer o texto, todas estas coisas. Quais coisas? O que foi falado no contexto anteriormente. O que comer, o que vestir e o que beber. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quando eu busco o reino, quando eu quero expandir esse reino, quando eu tenho o meu propósito ligado a esse reino que Deus estabeleceu, não vai faltar o que comer, não vai faltar o que vestir e não vai faltar o que beber. É a palavra que está dizendo. Às vezes, irmãos, se isso começou a faltar, não é porque o reino não está funcionando, é porque a nossa motivação em primeiro plano não está funcionando. Então, que isso fique bem claro. Busca primeiro o reino e a justiça de Deus. E todas essas coisas, o que comer, o que beber e o que vestir. Não vai faltar. Não vai faltar. Deus está prometendo. Deus está determinando sobre a nossa vida. Poxa, eu cuido dos lírios do campo, eu cuido dos pássaros, eu cuido da erva que hoje está aqui, amanhã vai para o forno. Eu não vou cuidar de vocês. Ele está dizendo isso. Porque os seus discípulos começaram a perguntar, eles começaram a se preocupar com as coisas terrenas, com aquilo que é palpável. Isso é normal, irmãos. A gente pensa mesmo no amanhã. Só que Jesus, ele fala, olha, se vocês buscarem o meu reino, essas coisas vocês não precisam se preocupar. Eu vou suprir. Eu vou suprir. Mas vocês precisam buscar o meu reino. Então, não vai ser de qualquer forma. Vai ser, sim, o teu propósito linkado ao meu propósito. Qual é o meu propósito? Deus falando. O meu propósito foi estabelecer um reino. Quando o teu propósito está linkado ao propósito de Deus, que é estabelecer esse reino, é fincar esse reino, fazer esse reino expandir, não vai faltar, irmão. Não sou eu que estou dizendo, não é Rogério, é a palavra. Você vai ter o que comer, você vai ter o que vestir, você vai ter o que beber. O povo no deserto estava debaixo de um propósito. Qual era o propósito? Ir para a terra prometida. O texto vai dizer que as roupas não acabavam, ou seja, nem o chinelo. Ou seja, a criancinha que tinha 4 anos de idade, quando ela estava lá com 44, que eles demoraram 40 anos para entrar na terra prometida, quando chegou lá perto da terra prometida para entrar, a roupa cresceu junto, irmão. O chinelo junto. Por mais que só 2 pessoas entraram, mas só entrou Caleb e só entrou Josué. Beleza, irmão, mas até os 40 anos, vamos supor que alguém ficou lá. Pode ter entrado, mas ficou lá perto. A roupa cresceu, o chinelo cresceu, a roupa não acabou, foi crescendo junto. Ou seja, tudo que Deus nos deu, irmãos, é suficiente. Às vezes a gente quer, sabe, quer buscar mais, às vezes a gente quer... É algo simples, né? Às vezes a gente acaba sendo egoísta demais, a gente acaba sendo ganancioso demais, irmão. Não que você não possa ter um propósito, não que você não possa ter um objetivo de crescer, querer expandir, querer ter um conforto na tua família. Não, irmão. Isso é justo. Deus tem prazer na prosperidade dos seus. A Bíblia diz isso. Só que, irmãos, quando a gente determina isso, quando isso fica em primeiro plano, a gente acaba esquecendo do reino. Entendeu? É isso que Deus está falando. Eu vou cuidar de você nos mínimos detalhes. Não vai faltar para você,
o que você está fazendo é expandir o reino, se o que você está fazendo é buscar o reino, você vai ter tudo que você precisa. Mas é tudo que você precisa de acordo com a minha vontade. Entendeu, irmãos? Então, por isso que a gente precisa se submeter à vontade de Deus. Porque quando a gente se submete à vontade de Deus, tudo que a gente tem é necessário. O Salmo 23 vai dizer, o Senhor é meu pastor, e eu não preciso de mais nada. Na tradução mais original, o Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. Ou seja, quando eu tenho Deus como meu pastor, quando eu tenho Deus, que é o Senhor que veio estabelecer o reino, em primeiro plano, que é buscar o reino de Deus, eu não preciso de mais nada. Porque se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Então, irmãos, que isso fique bem claro na nossa vida, que isso fique bem claro na nossa mente, para a gente começar aqui. Vamos lá. Vivemos para o reino. O tema reino de Deus ocupa lugar central nos ensinamentos de Cristo. O Messias começa e termina seu ministério terreno proclamando. Esta realidade leva-nos a refletir sobre o propósito primordial de todo cristão: buscar o reino, pertencer ao reino e expandir ao reino. Amém. Porque a gente acabou de falar aqui, né? E engraçado isso tudo que a Bíblia vai dizer sobre o reino de Deus e o império das trevas. Se a gente for hoje, até no nosso mundo aqui físico mesmo, tentar similarizar uma coisa da outra, a gente vê, né? O reino de Deus, o reino democrático, né? Um reino que Deus vem para fazer a justiça dele. Como está falando aqui, para pregar o evangelho dele e tal. E o império das trevas, a gente pega assim, uma Coreia do Norte, uma China, que é império, imposição. Tipo assim, o império das trevas vai te levar para o inferno mesmo. Ele vai tentar te agarrar de qualquer jeito para te levar para o inferno. Enquanto o reino de Deus, é como a Bíblia vai dizer no Apocalipse, né? Que Jesus vai bater a porta do seu coração e falar assim, posso entrar? Né? É um cavaleiro, né? Jesus vai chegar assim, eu posso entrar? Se você permitir que eu entre, eu vou ceiar contigo. Né? E nós vamos viver eternamente juntos. Então, para você ver que o reino de Deus que Jesus impôs, né? Que Jesus trouxe esse reino de Deus, é um reino que vivemos hoje democrático, né? Você tem a permissão de querer ou não querer. Por isso que Jesus sempre falava assim, cuidado, né, do tempero dos fariseus, né, que é a hipocrisia. Né, que a hipocrisia te leva para o império das trevas, te leva para um sistema religioso, um sistema ali cheio de regras, cheio de determinações que não te levam para Deus, mas te levam para um homem, vamos botar assim. Então, hoje a gente tem essa possibilidade de expandir esse reino de Deus, buscar esse reino de Deus, que é um reino democrático, é um reino que você tem aquele livre acesso, não tem ninguém te impondo nada. Você só se ajoelha e conversa com o seu Deus. Aonde você está, você conversa com o seu Deus. Aonde você está, você medita nas palavras do seu Deus. Então, a gente precisa crer mais nisso aí, né? Crer mais nesse reino, crer nessas boas novas que Deus tem levado para a gente cada dia mais e mais. E algo interessante que a própria palavra imposto vem deriva disso, porque o que é o imposto? É algo que você é obrigado a pagar. Ninguém fala, não vou pagar, não preciso pagar, não. É algo que você é obrigado a pagar. E o reino de Deus não te obriga a nada. O reino de Deus é por conquista. O reino de Deus você conquista. O império das trevas ele te impõe. E o reino de Deus não. Por isso que você vê pessoas escravizadas no álcool, na droga, na prostituição, no homossexualismo, porque eles foram impostos àquilo, eles foram obrigados àquilo, eles estão sendo obrigados àquilo. Primeiro eles cederam, depois que eles cederam, eles são obrigados, eles são presos. São garras que o inimigo coloca nessas pessoas, que elas vivem presas. Agora o reino de Deus não, o reino de Deus nos traz conquista. Cada vez que eu avanço, eu conquisto. Cada vez que eu busco, eu conquisto. Cada vez que eu lanço, abro mão de algo e eu penso que eu estou perdendo, pelo contrário, eu estou conquistando. Então, o reino de Deus, ele não impõe. O reino de Deus traz conquista. Amém, irmão? Ganhamos aí o tempo para a gente poder continuar. Parabéns, ganhamos. Vamos lá. 1.1. Buscar o reino. Buscai primeiro o reino de Deus. Esta deve ser a grande e incessante busca de todo cristão. Antes da comida, irmão. O cristão é difícil antes da comida. Antes da comida, antes da bebida ou da vestimenta. Antes de qualquer outra necessidade material. Deve-se, em primeiro lugar, buscá-lo. O Senhor Jesus, com tal ordenança, revela-nos que quem busca o seu reino, antes das demais coisas, terá todas as suas necessidades supridas em fé e
todas essas coisas vos serão acrescentadas. E é interessante, né, irmão? Diz que vai ser o quê? Acrescentado. Não é apenas algo... Deus trabalha com mais, Deus trabalha com multiplicação, Deus trabalha com, sabe, com revelação para nós. Então, ele vai nos acrescentar. Ou seja, é sempre num caminho de expansão. É sempre num caminho de determinação para frente. Deus nunca vai te puxar para trás. Deus nunca vai fazer você se esconder. Ele vai sempre falar, o homem da mão ressequida, vem para o meio. Ah, você quer ser curado? Então você vem para o meio. Você quer ser curado? Sai do canto e vem para o meio. Ou seja, ele está trazendo a pessoa para a evidência para poder trazer a cura. E às vezes a gente acha que Deus está nos tirando de um lugar de conforto, porque para a pessoa que está ali doente, para a pessoa que está ali com a mão ressequida, para a pessoa que está ali com algum problema, o canto é o melhor lugar, que ela não quer aparecer. Mas Deus faz o quê? Jesus faz o quê? Vem para o meio. Sai do seu cantinho de conforto, sai daí do seu conforto e vem para o meio. Ou seja, se exponha. Viver no reino, irmãos, é se expor todo o tempo. É você se expor todo o tempo. É a hora que sua cara vai queimar, porque às vezes você falar de Jesus para alguém, ou às vezes você contar seu testemunho para alguém, às vezes sua cara vai queimar, você vai sentir vergonha, você vai sentir algo que vai ser diferente, mas é você se expor. É você expandir o reino. É você fazer a sua parte, muitas vezes, antes da sua necessidade. É o que o texto está dizendo, antes de comer, antes de beber. Isso não foi colocado à toa, irmão, porque comer e beber é inato do homem. O corpo vai pedir. O corpo vai pedir comida, o corpo vai pedir bebida. Por isso que o jejum é tão importante, irmãos. Por quê? Porque a gente se abstém daquilo que o nosso corpo pede. Você está se abstendo, ou seja, eu estou me controlando aqui porque eu estou buscando algo que é maior. Eu estou buscando algo que vai me alimentar de uma forma espiritual. E isso não foi à toa, irmãos. Por quê? Porque se comer e beber nos prende. Comer e beber, o nosso corpo pede. E por isso que o rei está sendo tão específico, antes de comer, antes de beber e antes de se vestir. São necessidades primárias da nossa vida. Busca o reino. Busca o reino. Ah, eu estou com fome. Busca o reino. Ah, eu estou com sede. Busca o reino. Ah, eu estou pelado. Estou sem roupa. Busca o reino. Porque todas estas coisas. Tem algumas pessoas que, às vezes, até... não sei se influenciados por alguma tradução ou por algo que eu ouvi, eu falei, todas as coisas vos serão acrescentadas. Não, o texto é bem claro. Todas estas coisas. Quais coisas? O contexto. Beber, comer e vestir. Então, isso é bem claro, irmãos. E a continuação do texto ainda fala, né? Não se preocupar com o dia de amanhã, né? O dia de amanhã é seu próprio mal. Então, amanhã, confie em Deus que amanhã já está pronto. É isso aí. Pertencer ao reino. Vivemos para pertencer ao reino de Deus, neste mundo e na eternidade. Mas o que devemos fazer para pertencer ao reino? Encontramos a resposta a essa pergunta nas palavras benditas de Jesus a Nicodemos. Arrependendo-se, voltando-se para Deus, abandonando o caminho mau, deixando o pecado e desejando a salvação que ele oferece. Te vê aí que essa parte de Nicodemos, né, que eu costumo brincar, Nicodemos fazia parte do STJ da época, né? Ele trabalhava lá no sistema lá do judiciário, lá dos judeus, né? Então, ele, como uma pessoa altamente influente, né? Ele vendo a pregação de Cristo, né? Ele vai de noite lá, Deus, né? Procura Deus de noite lá para ninguém perceber, né? Como o Jordão falando aqui, né? Querendo só ficar quietinho, sem ninguém perceber. Ele se apresenta e Jesus fala assim, mestre, como é que eu consigo alcançar essa salvação aí? Aí ele fala, você tem que nascer de novo. Aí, pô, posso eu entrar no ventre da minha mãe de novo? Você vê, eles estavam vivendo uma doutrina tão humana, tão hipócrita, né? Mas é uma pergunta faz aquele, tipo assim, como um cara tão inteligente, né? Poderia fazer uma pergunta dessa, né? Uma indagação dessa, uma ironia a Jesus, não sei. Mas Jesus fala, não, cara, você tem que nascer de novo. Esse é o novo nascimento, você tem que aceitar Jesus. Você tem que morrer para esse mundo, né? Nascer para Deus, nascer para o reino de Deus. Então, é esse pertencer ao reino de Deus. O mundo está dizendo corrupção, o mundo está dizendo falcatrua, o mundo está dizendo adultério, o mundo está dizendo tantas coisas ruins. Você está na contramão do mundo, você está não concordo com isso, amo, mas não concordo, amo, cuido, mas não concordo, e assim a gente vai seguindo na contramão do mundo. Então, isso é pertencer ao reino de Deus.
Por isso que a gente incomoda tanto ao mundo. Por isso que a gente vê, não aqui no Brasil, bem pouco, mas em outros lugares do mundo, uma perseguição tão grande aos cristãos. Né? Cristãos sendo mortos na jihad islâmica, na China, então todos os lugares na Coreia do Norte. Por quê? Porque o mundo não nos aguenta, o mundo não nos suporta. Porque o brilho de Jesus em nossas vidas é tão grande que a Bíblia vai dizer que as trevas não suportam a luz. E essa guerra vai viver até Jesus voltar. As trevas vão tentar olhar e falar assim, não, a gente tem que corromper o homem, a gente tem que corromper o homem. Aí vai diante de um homem justo, de um homem que pertence a Deus, que reflete a luz de Jesus, as trevas não aguentam. Então a gente tem que matar, a gente tem que exterminar, a gente tem que acabar com tudo que é aquilo que é cristão, tudo que é aquilo que leva a pessoa a Cristo. Então a gente vê que isso é pertencer ao reino de Deus. É você determinar que a contramão do mundo é melhor do que você viver nesse sistema político sujo, né? Que já é do maligno, como o próprio inimigo já falou na tentação de Jesus. E esse nascer de novo, ele traz marcas sobre a nossa vida, de um novo pensar, um novo sentir, um novo agir. Então, tipo assim, quando a gente nasce de novo, quando a gente tem o nosso propósito estabelecido por Deus, a gente pensa diferente, a gente age diferente, a gente tem atitude totalmente diferente. Foi o que o Rogério falou. Por isso que o mundo nos odeia tanto. Por quê? Porque eles são obrigados a fazer as coisas. Eles estão presos. Nós não fazemos porque somos obrigados a não fazer. Nós não fazemos porque a gente determina que isso não é necessário para a gente. Entendeu? Eu não bebo porque eu não posso, porque a Bíblia me proíbe de beber, ou Deus me proíbe. Não, eu não bebo porque eu não quero, eu não preciso disso. E eu não preciso fumar. Eu determino para a minha vida que isso não, eu tenho poder de escolha. Eles já não têm. Eles não conseguem. É igual algumas pessoas, né, que vêm defendendo a maconha. Porque a maconha deixa o cara calmo. Eu nunca vi um maconheiro matar ninguém, fazer nada. Tira a maconha dele para ver se ele vai continuar calmo. Tira para ver. Não fica. E, ou seja, eles estão presos. Nós temos o poder de escolha. Eu não faço porque eu estou sendo obrigado a não fazer. Eu não faço porque eu não quero. Eu tenho o poder de escolha. Eu não preciso disso. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada. Quando eu tenho o Senhor como meu pastor, eu sou suprido de todas aquelas necessidades que talvez eles tenham. Então, irmãos, que isso fique claro para nós. Isso fique claro. Esse novo nascimento traz um novo sentir, um novo agir, traz um novo pensar. Aquilo que você fazia antes, você não pode fazer mais. Aquilo que você falava antes, você não fala mais. Mas por quê? Porque agora você está em outro lugar. Você está no reino. Você foi estabelecido em um reino. É a mesma coisa. Você está diante de um juiz, num tribunal. Você não pode falar tudo que você fala diante de seu pai, sua mãe, com sua família. Não, você está em outro lugar. Então, ali você se adapta àquele lugar. E o Evangelho é isso, irmãos. Eu me adapto ao Evangelho. Não é o Evangelho que tem que se adaptar a mim. Entendeu? Eu que tenho que me adaptar ao Evangelho. Eu que tenho que me adaptar àquilo que Deus estabeleceu como limite. Mas entenda, irmãos, todo limite que Deus coloca para nós não é porque Ele não quer que a gente avance. Ele quer nos proteger. Todo limite que Deus colocou, até nos 10 mandamentos, é porque o homem estava ultrapassando esse limite, e esse limite estava sendo prejudicial. Quando você vê uma placa lá, agora a gente está tendo várias barreiras aí na nossa cidade, e esses dias eu estava caminhando com meu cunhado, e a gente foi pela Bela Vista, e chega lá perto do viaduto da Bela Vista, botar uma porção de barro lá, né? Mais manilhas, uma porção de coisa, e eu e ele estávamos indo, aí fomos até o viaduto. Voltamos. Quando nós voltamos, tinha uma Uno vindo para passar pela barreira. Eu falei, cara, vamos adiantar que eu passo, porque o cara vai tentar passar. Ele vai atolar, vai pedir a gente para empurrar e dar uma massal danada ali. Ele, será? Falei, Deus me revelou, irmão. Quando nós passamos na barreira, o carro agarrou na lama. Mas agarrou de uma forma que o cara, aí na hora que nós passamos de vir, o cara falou, dá um empurrãozinho aqui, irmão. Aí fomos tentar, entrando na lama. O que acontece? O fundo do carro colou no barro. Não adiantava empurrar. Tinha que ter alguma coisa para puxar. Você empurrava para frente, para trás, a roda estava suspensa. Mas o que foi aquilo, irmãos? Existia um limite.
existia um limite ali, irmão. Se existia aquele limite, não era para passar. O cara foi, porque tinha uma parte mais baixa e tinha carros que passavam. Mas aí meu cunhado, ele trabalha vendendo pneu, né? Ele falou, não, mas isso aqui foi caminhonete, olha o tamanho do pneu que passou. E ele quis passar com um carro pequeno e atolou, irmão. Aí o que acontece? Ele quis ultrapassar um limite que foi colocado ali. Aquele limite ali era para proteger, para não passar. E ele quis passar e atolou. Foi prejudicial. Então, toda vez que Deus coloca um limite para a gente, é para que a gente não venha atolar. Porque se a gente tentar passar, a gente vai atolar. E vai gerar uma punição, né? E vai gerar uma punição. E não vai adiantar você chamar alguém para te ajudar, porque tem coisa na nossa vida que quando a gente atola, só você mesmo consegue tirar. E não passa com o carro, não. Estão multando, hein? Estão multando. 300 e pouco, 400 reais, sei lá, multa aí. Não passa, não. Vamos lá. Expande o reino. É isso aí. Vamos lá, expandir o reino. Os ensinamentos do Senhor Jesus acerca do reino de Deus tiveram por objetivo revelar aos homens a verdadeira razão da vida. Para que vivemos? Para revelar os mistérios de Deus por meio da propagação da mensagem celestial. O apóstolo Paulo desenvolveu o seu poderoso ministério anunciando, testemunhando e pregando acerca do reino de Deus. Aí a gente vê lá no início falando sobre a justiça de Deus, né? O que seria essa justiça de Deus? No texto bíblico, como eu sempre costumo dizer, que a Bíblia responde ela mesma. Então, existem vários textos na Bíblia falando sobre o que é a justiça de Deus. Eu trouxe um texto aqui que eu gosto muito. Vou até estar vendo para vocês aqui. Está lá em Tiago 1, 25, 26 e 27. É um dos textos falando o que é a justiça de Deus. Mas vamos lá. 25, 26 e 27. Tiago 1. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real algum. A religião, a justiça, né, que Deus considera nosso Pai, assim como sincera e imaculada, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas, pelas corrupções desse mundo. Então aqui está um texto, entre vários que tem na Bíblia, falando sobre o que é a justiça de Deus. Está aqui, resumindo, que é o texto que a gente viu em Mateus. É você ajudar as pessoas em suas necessidades e levar a palavra de Deus. É você levar o alimento físico e o mais importante que é você levar o alimento espiritual, que é você levar a palavra de Deus, você pregar o evangelho de Deus. Então, um dos textos é esse aqui: expandir o reino de Deus, você expandir o reino com a palavra de Deus, você expandir o reino com a justiça de Deus. Então, te pega que tem vários textos na Bíblia que falam assim: alguém chega até você pedindo pão, pedindo alguma coisa, e você fala assim: não tem nada, não vai embora, você está se tornando injusto para aquela pessoa. Então, são vários textos na Bíblia que falam sobre a expansão do reino de Deus. Um desses textos é esse: é você ajudar os órfãos e as viúvas, o que Deus considera puro e imaculado, e você pregar a palavra de Deus. E é tão interessante, irmãos, é que o que acontece? Nosso saldo era negativo com Deus. Entenda assim. Aqui está o limite. Nosso saldo era negativo quando nós éramos perdidos, sem salvação. Nós devíamos, porque o pecado trouxe dívida. Certo? Então, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, Cristo nos salvou, nós fomos zerados dessa dívida. Ou seja, agora eu não devo mais. Agora meu saldo está zerado. Eu não tenho crédito, mas eu também não devo. Então, meu saldo agora está zerado. Pronto. E o que Jesus fez? Ele nos justificou. Ou seja, ele deu um crédito a quem não merecia, ele justificou o injustificado. Ele deu um crédito a quem não merecia e agora eu tenho saldo positivo na conta. Agora eu tenho um crédito na conta. Eu não devo mais, também não estou mais zerado. Agora eu tenho um crédito, eu fui justificado. Ou seja, ele me deu esse crédito. E o que eu faço com esse crédito? Porque qualquer crédito, irmão, que você venha pegar, você sabe que uma hora ou outra você será cobrado por esse crédito. E Jesus, ele nos deu esse crédito. E esse crédito, ele foi colocado sobre a nossa mão, que são os talentos. Porque um dia ele vai vir nos cobrar os talentos que nos deu. E ele vai vir falar: o que você fez com esse crédito?
Você multiplicou, você perdeu ou você continuou com esse mesmo crédito? Esse crédito foi colocado na nossa mão para que a gente venha avançar, para que a gente venha expandir o reino. Esse crédito foi colocado na nossa conta para que a gente venha fazer o propósito de Deus. Porque você não ganha crédito, você não pega um crédito à toa. Ah, vou pegar um crédito porque eu vou colocar na poupança. E quem é burro o suficiente, irmão, vai lá, contrai um empréstimo e bota na poupança, para depois pagar juros. Não existe. Quando você pega um crédito, quando você tem um crédito, você tem um propósito. Você precisa de um propósito. Você precisa de um foco para usar aquele crédito. E é assim que Deus nos fez. Ele colocou esse crédito na nossa conta, ele nos justificou para que a gente venha ter um propósito dentro do reino dele. E qual é esse propósito? Expandir, manter esse reino, cuidar desse reino e expandir esse reino. Então lembre-se, irmãos, um dia esse Senhor vai voltar e vai nos falar: o que você fez com o talento que eu te dei? Você enterrou? Você multiplicou? Ou ele permanece nas suas mãos? Esse talento foi nos colocado, esse crédito nos foi colocado. E um dia nós seremos sim, irmão, cobrados. Nós seremos sim. Nós teremos que prestar conta daquilo que nos foi dado. Então, que isso fique bem claro. Vamos lá. 2. Vivemos para Cristo. 2.1. Jesus, nosso exemplo. O Senhor Jesus é o maior e mais perfeito exemplo a ser seguido. Quando seguimos o Senhor Jesus, estamos cumprindo plenamente o propósito estabelecido por Deus. Não é tarefa fácil. Andar em seus passos implica estar consciente de que no mundo teremos aflições. Entretanto, ainda que venham lutas e tribulações, estejamos conscientes de que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, irmãos. Então, que a gente venha saber que o propósito de Deus não vai nos livrar das aflições. O propósito de Deus na nossa vida não vai nos tirar deste mundo e das amarguras, das lutas deste mundo. Não. Mas o propósito de Deus vai nos ajudar a vencer todas essas adversidades. O propósito de Deus na nossa vida vai nos impulsionar, nos motivar a continuar, mesmo diante das aflições, mesmo diante das tribulações, porque o texto vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas. Você vai estar vivendo o pior momento da sua vida agora, mas existe um propósito de Deus, porque todas essas coisas que estão acontecendo com você hoje cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, irmãos, tudo vai cooperar para o nosso bem. Tudo vai cooperar para o nosso avanço. Tudo vai cooperar, porque nós fomos chamados num propósito. Nós estamos debaixo de um propósito de Deus. Então, que a gente possa ter ciência que, por maior que seja a luta, por maior que seja a adversidade, por maior que parece que estamos vivendo o pior momento da nossa vida, mesmo assim, Deus continua no controle. Creia nisso. Amém. Vamos lá, 2.2. Jesus, nosso Mestre e Senhor. Para continuar a obra da salvação do ser humano, o Rabi da Galileia escolheu homens, aos quais denominou discípulos. Existimos para seguir o Mestre e fazer discípulos, guardando e obedecendo os seus mandamentos. Eis o grande e sublime propósito da nossa existência. E isso é interessante, irmãos, porque isso se chama expandir, isso se chama expansão. Quando eu compartilho com alguém o Evangelho e pego essa pessoa para que ela possa também compartilhar o Evangelho com outra, eu estou gerando expansão, eu estou gerando crescimento. Por isso que ele fala, ide e fazei discípulos, ou seja, expanda. Aquilo que hoje você ganhou, aquilo que hoje você recebeu, não é para guardar para você, é para que você faça discípulos, é para que você treine outros, é para que você faça com que outros treinem outros e outros gerem outros discípulos. E isso vai gerando, sim, uma expansão. Isso vai gerando uma ramificação do reino. O reino vai crescendo, o reino vai expandindo. Daí que esses caras do marketing multinível tiraram, né? Sim. Eles liam a Bíblia e faziam esse marketing multinível aí. Com certeza. É perfeitamente isso aí. Vamos lá. 3. Vivemos para o Evangelho.
Geração eleita, 3.1. O cristão deve louvar a Deus por ter sido escolhido em Cristo, antes da fundação do mundo, para ser santo e irrepreensível diante dele em amor. Pois se a sua eleição dependesse de si mesmo, ele jamais creria. É isso que a gente vê. A obra, né? A gente é salvo, né? Já temos a salvação. Mas o nosso galardão no céu vai vir por meio das obras que nós fizemos aqui na terra, certo? Então seria mais ou menos isso aí. Se a gente fosse salvo pelas nossas próprias obras, a gente se vangloria daquilo ali. Assim, eu estou sendo salvo porque eu conquistei, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, eu sou um cara bom, porque eu levei roupa, levei tudo, sei lá, eu sou o cara. Mas Jesus está dizendo que não é isso aí. Por isso Jesus vem dizer, eu vim para servir. Olha só, Jesus, ele fala que ele veio para servir. Eu acho que tem um texto tão bacana na Bíblia que fala que quando os discípulos começam a discutir quem que vai ser o maior no reino do céu, aí Jesus fala assim, vem cá, senta aqui todo mundo. Aí botou todo mundo lá e começou a lavar o pé de cada um. Jesus, aquilo ali era um ato de humilhação, era o mais novinho da casa que tinha que fazer aquilo ali quando chegava algum parente, alguma visita. Jesus se humilhou daquela forma, olha só, gente, não é assim não. Se vocês querem ser grandes, então sirvam. Se vocês, né, por isso que a Bíblia vai dizer que os últimos serão os primeiros, né, que o reino de Deus, né, vamos ter surpresa no céu de olhar assim e falar assim, caraca, esse cara aí está no céu, a gente nem, né? Porque os últimos serão os primeiros. Porque tudo se dá ao servir, né? Então, quando você serve, quando você faz aquilo aí por amor, né, como está resumindo aqui a revista aqui, em buscar o reino da justiça, a gente vai estar sendo até primeiro no céu do que muitos que acham aí que estão fazendo as obras por mim, né? Que eu sou bom, porque eu sou um grande evangelista, porque eu sou um grande fulano de tal, porque eu sou grande, Deus precisa de mim. Né? Quantas pessoas que nós vimos na história, na nossa história, né, de pastores, pregadores, que chegavam dizendo que Deus precisava de mim, né? E hoje em dia não é mais ninguém, né? Não pertence nem mais a Deus. Né, que se levantaram, né, acharam melhor assim, criou uma soberba disso. Por isso que é tão importante como Paulo fala, né, que foi dado um espinho na carne dele, para que ele não pudesse se sobrepujar, né, para que ele não pudesse se vangloriar. Né, que Paulo, né, todo mundo sabe a história de Paulo, ganhou quase a asa toda para Jesus. Imagina o que ele poderia falar, né, eu sou Paulo, eu sou bom. Né, e mesmo assim, ele tinha esse espinho na carne por amor. Né, Deus botou esse espinho na carne, na vida dele por amor, para ele não se sobrepujar. Amém, irmãos. Vamos lá. Sacerdócio real. No Antigo Testamento, os sacerdotes eram escolhidos por Deus para oferecer sacrifícios. Eles eram separados para interceder pelo povo, sendo a sua voz. No Novo Testamento, como oportunamente destacaram os editores, um novo comentário bíblico, diferente do sacerdócio do Antigo Testamento, todos os cristãos são sacerdotes e têm privilégio e a responsabilidade de oferecer a Deus sacrifícios espirituais. Ou seja, agora não é mais um público específico. Todos nós somos sacerdotes e temos sim responsabilidades de oferecer a Deus sacrifícios espirituais. Privilégio e responsabilidade de oferecer a Deus sacrifícios espirituais. Ou seja, isso tem que estar embutido em nós, irmãos, isso tem que estar nítido em nós. Nós temos essa responsabilidade, nós temos esse privilégio, porque esse privilégio foi nos dado, porque nós não merecíamos. Se dependesse de nós, nós não merecíamos salvação. Se dependesse de nós, nós nem merecíamos estar vivos. Hoje, talvez você esteja vivendo algo que para você, muitas vezes, pode ser um momento ruim. Mas, irmãos, não era nem para a gente estar aqui. Não era nem para a gente estar aqui. Talvez você tenha perdido alguma coisa, mas não era nem para você ter recebido. E aí, às vezes, a gente quer reclamar com Deus, porque talvez a gente perdeu o carro, perdeu a casa, perdeu algo maior que seja, mas não era nem para a gente ter tido. E Deus teve misericórdia de nos dar, Deus teve misericórdia de nos conceder. E muitas vezes nós perdemos por conta de nós mesmos, não é nem por conta de nada. Às vezes nós deixamos as coisas escaparem e a gente acaba ficando triste com Deus. Sendo que isso não era nem para... a gente nem merecia. Então, o texto está dizendo que nós temos um privilégio hoje. E a responsabilidade, sim, de oferecer sacrifícios ao Senhor, sacrifícios espirituais. Vamos lá. 3.3. Nação santa.
Ao encontrar o Senhor Jeová, Moisés recebeu mandamentos e instruções que deveriam ser repassados ao povo de Israel. O propósito de Deus, desde o início, foi constituir um povo santo, separado de todo pecado, de todo mal, separado para ser justificado poderosamente pelas mãos divinas. Ou seja, irmãos, Jesus vai falar, sede santo, como eu sou santo. Então, a santificação, por mais que neste mundo seja impossível de alcançá-la, mas ela precisa ser um propósito buscável. Um exercício diário. Um exercício diário. Um propósito de busca. Um propósito, sim, de eu querer ser santo. Eu querer buscar essa santidade. Porque ele vai dizer que nós somos a nação santa. Ele está declarando, irmão. Não é qualquer palavra, a palavra do próprio Deus. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Ele nos vê como uma nação santa. Embora não sejamos, mas Deus nos vê. É muito amor. É muito amor, irmão. Deus sabe a tralha que somos. Deus sabe o cocô do cavalo, o bandido que somos. Mas mesmo assim, Ele nos vê como nação santa. Ele nos vê como sacerdócio real, como geração eleita. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então, irmãos, que a santidade seja um exercício diário, seja algo buscável, sim, dia após dia. Vamos lá? Povo adquirido. Pedro contextualizou a mensagem divina de Êxodo ao anunciar para o Israel de Deus espalhado por toda a terra de que modo nos tornaríamos sua propriedade particular. Não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. A gente vê, né, que a Bíblia vai dizer que quando os discípulos saíram, né, para pregar, eles começaram a pregar por Jerusalém, começaram a pregar por Israel para depois alcançar os gentios. E você imagina só como o Jordão falou, né, você ser chamado de nação eleita, nação assim, impreterível para Deus, então assim, não tem como adiar, é dele. E os judeus daquela época rejeitarem, em ter noção do que uma pessoa vê com tanto amor, com tanta bondade, né, com tantas palavras assim de importância. E os judeus daquela época, a gente estudou semana passada, né, olharem todos os textos do Antigo Testamento e todos eles apontarem para a pessoa ali de Jesus. Mesmo assim, eles negaram a Jesus. Né? Mesmo assim, eles rejeitaram Jesus. Mesmo assim, eles levaram Jesus ao sacrifício. Né? Então, para a gente entender que hoje, né, como povo adquirido de Deus, como povo separado de Deus, a gente tem sim que passar pelas atribulações, passar pelas aflições que sejam, mas não de forma nenhuma rejeitar Cristo, de forma nenhuma se tornar como Israel, né? Tornar como Israel judeu lá que não aceita a divindade de Deus, o messianato de Deus. Então a gente tem que não viver de uma maneira vã, mas sim de uma maneira com propósito, de uma maneira que a gente lendo a Escritura, a gente vai entender o que Deus quer para as nossas vidas. Cada um de nós temos uma singularidade com Deus, uma particularidade com Deus. Então, cabe a nós buscarmos essa particularidade, cabe a nós buscarmos o propósito de Deus para as nossas vidas. Através da leitura, através da oração, através do jejum, através da busca incessante por Deus. Ele vai nos revelar, né, como o Jordão falou anteriormente, dos talentos que nós temos em nossas mãos. Cabe a nós descobrirmos quais são esses talentos. Cabe a nós exercitarmos depois de descobertos esses talentos. Cada um tem seu talento, cada um tem o seu dom. Então, cabe a nós vivermos como esse povo adquirido de Deus. Né? Pertencemos a Deus, mas as ordenanças de Deus, o talento de Deus está em nossas mãos para que a gente possa expandir o reino. Vamos lá, 3.5, para anunciar as virtudes do Senhor. Deus nos fez geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido com um único objetivo: anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, irmãos, quando a gente tem um determinado propósito, quando a gente tem uma representatividade de algo, nós estamos debaixo de um domínio, nós estamos debaixo de uma adquirência, ou seja, Deus nos adquiriu, Deus nos comprou com o sangue do seu Filho amado, ou seja, agora nós somos dele.
Ele nos chamou, ele nos deu um propósito, e nós temos esse propósito, ou seja, por isso que nós somos embaixadores de Cristo. Nós estamos aqui representando o reino de Deus. Nós somos embaixadores porque nós representamos essa nação santa, esse povo eleito, esse reino de Deus. E quando nós representamos algo, nós estamos debaixo do propósito de quem nos estabeleceu. Então, irmãos, que isso fique bem claro para nós. Quando você for pregar, quando você for expandir o reino, quando você precisar de algo para que o reino seja expandido, quem te chamou vai te dar condição. Porque nós estamos debaixo desse propósito. Nós somos embaixadores. Se você representa algum país, quando esse embaixador que representa algum país está em determinado local que não é o seu país, ele tem casa, ele tem carro, ele tem tudo aquilo, comida, luz, tudo é pago pelo seu país, tudo é suprido pelo seu país, porque ele está lá representando o seu país. Então, irmãos, quando nós estamos representando o reino de Deus e nós precisarmos de ferramentas para que esse reino seja expandido, Deus nos dará condições de fazer esse reino ser expandido. Quando nós temos esse propósito. Então, Deus nos dará condições, irmãos, porque nós estamos representando o reino. Agora, Deus sabe o que você necessita. Deus sabe o que você precisa para que esse reino seja expandido. Talvez você esteja falando, eu preciso de um carro. Vamos dar, por exemplo. Mas esse carro é para que o reino de Deus seja expandido, para que você possa ter o reino de Deus, fazer com que o reino de Deus seja expandido, fazer com que você venha para a igreja mais fácil, fazer com que você dê carona para quem não tem, para vir para a igreja mais fácil. Ah, sim, mas é para eu ir para o shopping, tudo bem, beleza. Mas o propósito primordial é para que você tenha acesso ao reino mais fácil. Se for, Deus vai te dar condição. Se for, porque estamos debaixo de um propósito dele. E se o propósito dele for que você tenha esse carro, ele vai te dar condição. Agora, se a gente não alcançou, irmão, porque estamos num propósito, a gente não alcançou algumas coisas que talvez a gente queira, talvez não seja a vontade de Deus naquele momento. Deus está nos preparando para que lá na frente venhamos ter algo até melhor, até maior. Mas que tudo seja debaixo do propósito de Deus, porque nós estamos representando o reino. E quando a gente representa o reino, ele nos dá, sim, condições de continuar essa representação. Por isso que o texto que nós lemos básico vai nos dizer, não vai te faltar o que comer, não vai te faltar o que vestir, não vai te faltar o que beber, porque você está representando o reino. Então, irmãos, que isso fique bem claro, que isso fique guardado no teu coração. Você tem um propósito, você não foi chamado à toa, você não está assistindo essa aula à toa, você não está nessa igreja à toa, você não aceitou Jesus à toa, Jesus não te aceitou, não te escolheu à toa, porque existe um propósito. E esse propósito está linkado ao reino, expansão, manutenção e fazer com que esse reino continue sendo estabelecido para a honra e glória de Deus. Dê a conclusão aí, mano. Vamos lá, conclusão. Quando compreendemos biblicamente a razão de nossa passagem por este mundo, procuramos ser o que o Senhor Jesus disse que seríamos: sal da terra e luz do mundo. Então, resumindo a lição aqui, a gente tem que ser isso aí: é sal na terra e luz do mundo. A gente tem que incomodar, né, esse sistema corruptível, esse sistema imundo, esse sistema sujo, né, porque o sal vem para temperar, vem para trazer sabor, vem para trazer gosto, e a luz vem para combater as trevas. Então, nós temos que ser esse sal e essa luz, né? Ir na contramão do mundo mesmo. Doa o que doer, né? Fale o que falar, mas no nosso reino, a nossa vida eterna vale muito mais a pena. Resumindo, Jesus vale muito mais a pena do que todo esse sistema que a gente vive no mundo aí. E é interessante que quando a Bíblia vai dizer que nós temos que ser sal da terra e luz no mundo, ela é bem específica, porque existe o que está explícito e o que está implícito. Quando fala que nós somos sal da terra, é porque precisa ser salgado. É porque precisa ser temperado. Quer dizer o quê? Você é sal da terra. Então você precisa sim, que a terra está insípida. A terra está sem sal. Você, como sal, você precisa temperar.
Ou seja, você não é só sal, eu sou sal e estou lá no meu pacotinho fechado. Não. Você é sal para temperar. Porque se eu sou sal da terra, quer dizer o quê? Que a terra, o que está implícito aqui é que a terra não tem sal. E se eu sou luz do mundo, o que está implícito aqui? Que o mundo tem trevas. Então, a luz de Deus que está na minha vida, Jesus vai dizer, eu sou a luz do mundo. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós também somos luz. Então, essa luz que está em nós vai clarear a treva. Está onde? No mundo. Então, eu vou permanecer, entenda isso. Nós vamos permanecer nessa terra, mas com o propósito de salgar. Nós vamos permanecer nesse mundo, mas com o propósito de iluminar. Amém, irmãos? E é tão importante saber que ele fala de luz e trevas, né? Porque o que são trevas? Né? Trevas são a ausência de luz. E o que é a luz? A luz não é a ausência de trevas. Porque não tem como, você pode estar no quarto mais escuro que for. Se você acender uma lâmpada de 5 LEDs mais fraco que for, ele vai iluminar. Mas o contrário, se você acender uma luzinha e tentar tampar tudo com treva, ela não vai tapar. Então não adianta. Onde você estiver, se você pertencer a Cristo, você vai ser luz e você vai expandir a luz naquele lugar em meio a trevas. Mas no lugar mais tenebroso que possa existir nesse lugar, nessa face da terra. Se você pisar lá, se eu ou você pisarmos lá, lá vai virar luz. Por isso que a Bíblia fala que os apóstolos, quando eles iam pregar, quando os discípulos iam pregar, ele falou: chegar naquela casa, se aquela casa vos receber, deixai-vos a vossa paz lá. Você vai lá, vai entrar, vai se alimentar, vai pregar a palavra e vai embora, e a sua paz vai continuar naquele lugar. Mas se aquela casa ou aquela cidade não te receber, o que você fala? Você dá as costas, você bate o pé, e a poeira vai ter mais assim, justiça do que aquela própria cidade ou aquela própria casa. Então, independente de onde você estiver, irmão, você é a única pessoa na sua casa que tem Jesus no coração. Se você é a única pessoa na sua família que tem Jesus no coração, mantenha-se firme, mantenha-se constante, porque você vai ser luz naquele lugar. As pessoas vão te buscar quando o maior desespero que eles tiverem na casa lá, na sua família, onde for, eles vão buscar você. Vai ser você que vai orar, vai ser você que vai ter que interceder, vai ser você que vai ter que resolver aquele problema. Pode ter certeza, tem que ser você que vai resolver aquele problema, porque você é a luz. E eles reconhecem, o mundo reconhece que nós somos luz. Mas eles tentam nos combater de todas as formas, mas eles reconhecem que nós somos luz. E é tudo a perspectiva do nosso olhar, né? Eu costumo dizer que, mas eu sou o único evangélico da minha casa, é muito difícil. Não, graças a Deus eu sou o único evangélico, porque a partir de mim o reino será expandido na minha casa. Pelo menos tem um, né? E que graças a Deus é você. Então, Jesus vai dizer, ninguém acende uma candeia e bota embaixo da mesa. Você não vai acender você quando for fazer a sua casa aí, irmão, você que não tem casa, receba em nome de Jesus. Então, você vai fazer a sua casa, você vai botar a lâmpada, você vai lá embaixo da mesa e faz o bocal da lâmpada e bota. Não existe, você vai botar um alto. Por quê? Porque do alto a luz expande. A luz alcança todo o ambiente. Então, ninguém acende uma candeia para botar embaixo da mesa. Então, quando Deus nos acendeu, Ele não nos acendeu para nos botar embaixo da mesa, Ele nos acendeu para nos colocar no alto. Porque toda a luz que está em nós vai penetrar em todo o ambiente. Então, irmãos, que a luz de Deus esteja sobre a tua vida, que esse propósito, esse chamado de Deus esteja sobre a tua vida e que venha expandir todo o ambiente onde você está, toda a sua casa, todos os cômodos, onde você alcançar, que a luz de Deus alcance também. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Obrigado aí por participar conosco. Abre aí o vídeo, irmão, para a gente ver vocês aí de cara de sono, com cara amarrotada. Só para trazer também uma informação, né? Semana que vem, com essa revistinha já acabou. A revistinha já tá para chegar aí, já está aqui no Bonito, já pelos Correios aí. Então, nós vamos deixar aí com o Janjão, com o pessoal da mídia, para eles fazerem essa situação que está fazendo de postar aí, né? Na hora da aula, a revistinha para o pessoal estudar e a gente vai, semana que vem, dar continuidade aí. Valeu, pessoal? Não parar não. A revistinha vai começar. A revistinha muito boa. Fala sobre Não, botando outro. Vou botar. Tá bom, pô? A gente vai lá finalizar aí mais uma aula aí com a graça de Deus. Tiana, só no almoço, hein? Tá preparando. Só no almoço aí. Isso aí. Sucesso. Jailson jogando videogame. Jailson botou o celular na frente da televisão para fingir que está olhando. Ele tá jogando videogame. Olha lá, ó. Brincadeira, hein? Aí, o Cris está dizendo que conseguiu assistir a aula. Ela tá sem microfone, não tá sem falando.
Vamos, irmão, vamos, abre o vídeo aí. Eita, Abre a tonela aí. Abre Nutella, tonela. já tá rindo aí. É. Fui soltei a Anamel lá no quintal da minha sogra. Eu tô vendo a Anamel quietinho. Procurando. Foi lá. A Anamel botou o biscoito, deu um balde de água suja e tava molhando. Atrapalhar a aula. Já atrapalha, mas tá todo mundo falando. Anticorte. Faz parte. Então é isso aí. Vamos terminar então. Escolher quem vai orar agora. Vamos ver quem vai orar. Bonito. Deixa eu ver quem tá com mais cara de sono aí. Tuane, né? Tá com o olho pequeno. Bora aí, Tuane, pra gente terminar, por favor. Eu? Eu orar? Ora. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Deus, queremos te agradecer por mais esta aula, Deus. Queremos te agradecer por todas as coisas, pelo teu amor, pela tua misericórdia sobre nossas vidas, Deus, pela tua graça, Deus. Muito obrigado, Senhor, por todas as coisas, Deus. Por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus, pelo livramento, Obrigado. Pai. Continua, Senhor, abençoando a cada um que está aqui, ó Deus, ao Rogerão e ao Jordão, Senhor. Venha cada dia capacitá-los, cada dia mais, ó Pai. Venha protegê-los, ó Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado por todas as coisas. Um domingo abençoado na tua presença, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe. Beijo. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.